Agora eu converso com a nutricionista Caroline Donedo, da Carol. Bom dia, tudo bem, Carol? Bom dia, bem e você, Tudo Soraya? certinho, obrigada por estar aqui conosco. Imagina, obrigada você pelo convite mais uma vez, é um prazer estar aqui e conversando com você de casa mais uma vez. Que bom. Carol, a gente tem aqui alguns alimentos que podem causar intolerância ou alergia. Quais são os que mais causam? Na verdade, nós temos uma grande possibilidade, uma gama enorme de alimentos que podem provocar hipersensibilidades alimentares, que nós falamos, né? Tanto intolerâncias quanto alergias. Mas as mais comuns, principalmente na infância, o leite, né? Que pode provocar ou a alergia à proteína do leite de vaca ou a intolerância à lactose, o ovo, os frutos do mar, que não estão presentes aqui, mas são bastante comuns, e as oleaginosas, entre elas o amendoim, a castanha, são alimentos bastante comuns, né, e presentes nos diagnósticos de alergias e hipersensibilidades. Chocolate também, Carol? Muitos pacientes triste, apresentam, né? Realmente é uma tristeza, mas ele tem muitos aditivos, né, que podem provocar, na verdade, reações alérgicas, não necessariamente pela presença da lactose no chocolate, mas além da lactose, outros aditivos, né? Carol, eu comentei no começo do programa que tem pessoas que sequer podem sentir o cheiro do amendoim. Existe esse grau de alergia? Os pacientes têm graus de alergias diferentes, mas tem realmente alergias que são bastante severas. Poucas têm uma ação com relação ao contato tópico, né? Poucos pacientes apresentam isso, mas não deixa de ser uma possibilidade. Carol, nós temos aqui o leite, o requeijão, que é um derivado do leite. A minha pergunta é essa: todos os derivados do leite têm lactose? Basicamente de origem, o que deriva do leite de vaca sempre vai ter lactose. Aí nós já temos hoje no mercado alimentos processados, zero lactose, que teoricamente são derivados do leite, mas após um processamento e a adição de uma enzima, acabam tendo a quebra da lactose. Então podem ser consumidos, por exemplo, por pacientes que têm intolerância à lactose. Agora só um detalhe que é importante, né, relatar e ressaltar para quem está em casa. O produto zero lactose, ele não tem o açúcar do leite, que é a lactose, mas ele tem a proteína do leite. Então, para os pacientes que têm alergia à proteína do leite de vaca, que são comumente crianças, o leite sem lactose também não pode ser consumido. Vai resolver. Não vai resolver. É um cuidado que tem que ter. E como que as pessoas que têm algum tipo de intolerância ou alergia podem se alimentar fora de casa? Como elas devem ter esse cuidado? É a nossa grande dificuldade, porque na orientação para os cuidados domiciliares, os familiares estão cientes das restrições, então normalmente respeitam e facilitam o convívio para as pessoas que têm as alergias e intolerâncias. Agora, fora de casa, infelizmente, as opções são pequenas. Então, é muito importante que essas pessoas tenham cuidado e perguntem ao se servirem de algum alimento ou solicitarem algum alimento se existe ou não o composto do qual elas são alérgicos ou sensíveis. Então, se vão fazer uma viagem, perguntar se no hotel vai ter uma opção sem aquele composto, escolher um restaurante e na hora de olhar o cardápio, perguntar se existe aquele composto no preparo. Vamos dar um exemplo simples. Feijão. Né? Muitas pessoas temperam o feijão ou engrossam o caldo do feijão com trigo. Verdade. Se o indivíduo tem alergia ao trigo, ou se ele é celíaco, que é uma intolerância, ele precisa, ao comer o feijão, perguntar se no preparo foi engrossado ou não com trigo. É um detalhe muito pequeno, mas que as pessoas que têm alergia precisam ser orientadas para que não tenha uma contaminação cruzada na alimentação e por acaso passem mal no meio de uma viagem ou de um passeio sem saber. Aí já estraga tudo também. Com certeza. Carol, e quem não pode consumir leite nem seus derivados, precisa de algum suplemento alimentar? Na verdade, é importante uma avaliação individualizada. Se for um indivíduo saudável, que tem concentração de cálcio normal, não é necessário uma suplementação, porque além do cálcio que nós encontramos no leite, existe biodisponibilidade de cálcio em diversos outros alimentos, como feijão, vegetais verdes escuros, como espinafre, couve, contém muito mais cálcio do que o próprio leite. As pessoas costumam sempre achar que o cálcio só está relacionado aos derivados de leite, não. Nós temos muitos vegetais e leguminosas que têm. Agora, se é um indivíduo idoso, que já tem uma certa alteração nos exames laboratoriais, aí pode-se fazer uso da suplementação.
Carol, aquelas pessoas que têm alergia, por exemplo, a camarão, tem gente que tem alergia a peixe, nunca vão poder comer, porque tem aquela coisa, eu não sou alérgica, mas eu gosto, então eu vou comer um pouquinho, passo mal, mas não tem... Tem algum risco mais grave? Nós temos diferenciações entre os tipos de alergia. As alergias, por exemplo, que são IgE-mediadas, que é um nome mais técnico que a gente utiliza, mas que promove uma alteração em toda a questão de imunidade, essas alergias elas são definitivas. Então essa pessoa realmente não vai poder consumir, por exemplo, o camarão, porque ela vai ter reações muito fortes, como pessoas que se ouve falar que não conseguem respirar, que têm dificuldades e tem que parar até no pronto-socorro. E existem alergias alimentares que são temporárias, essas que não alteram definitivamente o sistema de imunidade. Essas sim, o indivíduo vai ter pequenas reações que podem até com o tempo cessarem. Então por isso é muito importante sempre levar em consideração um diagnóstico bem definido para que se saiba que tipo de alergia e a gravidade. Tá certo. Olha, cuidados, né, gente? Cuidados que a gente tem que ter. Chocolate é bom, ovo é uma delícia, amendoinzinho nem se fala, leite... Eu sou intolerante ao leite, eu sei que eu não posso consumir, então fazer o quê, né? Carol, obrigada, viu, por sua contribuição aqui, que você tenha um domingo bem gostoso, né? E que você volte outras vezes com as dicas da Carol. Obrigada, e você que está em casa, coma com muito cuidado nesse domingo, principalmente se tem alguma alergia, né?